O Flamengo também elevou muito os seus custos, mas como disse o Zé, o Flamengo também recupera muito dinheiro. O Flamengo com o título da Libertadores, com o título da Copa do Brasil, o Flamengo com venda de ingressos, porque sempre tem a maior média de público que passa e sempre, todo jogo do Flamengo hoje em dia, mais de 60 mil pessoas. Agora, aumentou muito também junto com o Botafogo. A gente vê aqui, Flamengo, 165 milhões a mais. Botafogo, 130 milhões a mais. O Botafogo foi o que mudou mais de patamar, obviamente por causa da SAF. O Textor chegou injetando dinheiro. Agora, o Flamengo faz certo em gastar tanto, sendo que entra muito também, porque a gente vê que o Palmeiras, são os dois que a gente sempre compara. O Palmeiras reduziu 38 milhões, o Flamengo aumentou 165, mas o Flamengo também deve ter recebido mais, porque os títulos que o Flamengo conquistou pagam melhor, principalmente juntos. 1 bilhão por ano. 1 bilhão e meio, não foi? Passa de 1 bilhão e 200. Eu acho que foi quase 1 bilhão e meio. O Flamengo fatura mais que o Palmeiras. E o Palmeiras gasta muito. Não tem muita diferença, Flamengo e o Palmeiras, não. Até eu conversei hoje com o César Grafietti, ele falou: olha, a minha sensação é de que o Palmeiras dá uma esticada na corda para acompanhar o ritmo do Flamengo. As pessoas acham que o time do Palmeiras é barato. Quanto custou o Flávio Lopes? Quanto custou o Tabata? Quanto custou agora o Arthur? Quanto custa um Gustavo Gomes? O Arthur foi 8 milhões de dólares. De euros. Quanto custa manter um Gustavo Gomes, um Everton, jogador de seleção? Quanto custa um Dudu? É um time caro. O Dudu é o maior salário. Era até o Soares. Eu não sei se é ainda. O Soares também ganha muito. Do futebol o Palmeiras tem um elenco caro. Mas esse aumento é responsável. E tá certo. Não, então, é isso que eu quero chegar. E tá certo. Mas e esse aumento e a diminuição, Mauro? É porque o Palmeiras gastou mais em 2021, é isso? Em 2021 ele gastou mais do que o Flamengo. Depende, você tá falando do quê? Dos números de porque gerais, nesse ranking, o Flamengo aumentou 165 milhões. Isso. Os seus gastos. E o Palmeiras diminuiu 38 milhões. Não, então, mas esse é o mas tem um ponto importante seguinte: quando as pessoas falam que clube não é banco, eu não vou condenar um clube que gasta com futebol, se ele tem dinheiro para isso. Se ele não está aumentando a dívida, está gastando com futebol, tá certo, porque clube não é banco. Ah, não, esse clube economizou o quê? Ganhou o quê? Nada. O time é ruim, mas tem dinheiro aberto, não faz sentido. O que não vale clube não é banco é quando o clube não tem dinheiro e gasta a si mesmo. Porque banco tem dinheiro. E clube sem dinheiro, óbvio que não é banco. Está muito longe de ser banco. Então o problema não é o Palmeiras desembolsar dinheiro, o Flamengo. Eles têm que investir. O fato é que os dois estão muito descolados dos demais. Muito longe, mas muito longe. E o único, você vê que na remuneração, os dois gastam mais de 400 milhões por ano. O Corinthians está na faixa dos 300 e alguma coisa, né? Sozinho nessa faixa. E dos outros, são tudo 200 para baixo. E você tem um Fluminense gastando muito até pelo que arrecada. 36 milhões a mais. Você tem o Inter com a folha cara. Você tem outros, o Atlético, não precisa nem dizer, né? O caso do Botafogo é diferente. É a SAF, o investidor. O Botafogo tem um dono agora, mas também é difícil recuperar esse dinheiro, hein? Com 19 mil pessoas no estádio, jogo do Botafogo, líder do campeonato. Vai tirar de onde esse dinheiro? Esse investidor aí talvez tenha dificuldade para recuperar essa grana, a não ser que ele consiga vender grandes jogadores que o Botafogo compre barato e venda. Agora, esse ranking, tá falando, não tá entrando dinheiro no braço. Calma aí que vai voltar para a rádio. Já voltamos para a rádio. Esse ranking ele pode ser meio questionável, porque eu tô vendo aqui o Atlético Mineiro, ele reduziu em 18 milhões os seus gastos. Mas então também pode ser o seguinte, gastou muito em 2021, sim, e aí 2022 gastou menos, porque Atlético Mineiro menos 18 milhões. Palmeiras, menos 38. Mas a gente não pode analisar os números assim de forma absoluta. Pegar tudo, botar num caldeirão e analisar. Ah, esse gastou esse percentual. Que reduziu o gasto. Então, reduziu, claro, porque ele gastou muito no ano anterior. Isso. É óbvio. Ter gasto muito. O Atlético gastou muito mais do que ele pode, elevou sua dívida, que está em 1.300 coisa assim. Até o estádio agora também, né? E aí, um dado momento, agora vamos para a austeridade. Baixaram um pouquinho. Baixaram um pouquinho. Isso aí. Quer dizer, não é significativo. Baixaram 18 milhões. É muito pouco. Às vezes você abaixa no futebol, mas, por exemplo, no caso do Galo, dívidas com juros bancários. Sim, dívida de curto prazo. Você tem que pagar. Eles vivem dizendo que aumenta dívidas muito, que é um peso trabalhistas, que todos têm um pacotão. Tem um estádio, inclusive. Tem um pacotão. Sabe o que acontece? Eu acho que a análise não tem uma análise que fecha. A análise correta faz da maneira que quiser ver. Eu entendo, dando valor a todos esses dados importantes, eu já falei aqui que o César Grafietti é craque mesmo, é o seguinte, qual é a dívida? Quem tem uma grande dívida, o primeiro pensamento, se realmente levar a sério a importância da instituição, é diminuir a dívida. Com relação aos dois ricões aí, Flamengo e Palmeiras, quando há esse aumento, por exemplo, o Mauro César disse, no ano passado gastou mais, agora gastou menos. Esse aumento, eu até falei aqui de fundo, é um aumento responsável.
É o cara que sabe que tô olhando o número aqui, olha, eu vou gastar mais esse ano, mas o ano que vem eu gasto menos. Então ele vai equilibrando os números. Entendeu? Isso é extremamente importante. E aí você olha a dívida que tem o Palmeiras e a dívida que tem o Flamengo. São dívidas absolutamente controláveis. O faturamento desses dois clubes, se acontecer qualquer coisa, eles têm grana aí para dar uma segurada. E aquele cara que tem o dinheiro no banco para os momentos emergenciais. Então ele sabe que se acontecer alguma trombada, ele está pelo menos resguardado. Né? É isso. Agora, você tem uma dívida enorme que aumenta todo ano, de um ano para o outro, pode até diminuir uma migalha qualquer aí, mas a dívida continua enorme. E você vê que você não vai conseguir pagar isso. Qual é há um cálculo, eu acho que foi o César que fez, Mauro, você já sei que você está mergulhado nesse relatório aí, não sei se você já chegou nesse ponto, que para pagar toda a dívida serão necessários 20 anos. Pagando 20%. Atlético e Cruzeiro. Isso. Quer dizer, então, o Atlético mais de 20, Cruzeiro quase 20 anos. Aí o acontece é o seguinte, eles tiram uma média dos 4 últimos anos. É isso. Quanto que faturou nos últimos 4 anos em média? Faturou X. Ok. Se todo ano tirasse 20% desse faturamento para quitar a dívida, em quantos anos esse clube... É um exercício para você imaginar o tamanho do buraco. É isso, exato. Aí você vê, por exemplo, o Atlético mais de 20 anos, o Cruzeiro quase 20 anos, que aí ele está contando a dívida real do clube também, não é só a SAF não. Porque eu acho certo, porque esse negócio da SAF é um mundo fantasioso, né? Virei SAF e acabou, mas tem os credores da justiça contra o clube lá. Enfim, o Flamengo, por exemplo, ele reduziu a dívida dele no ano passado. Caiu a dívida, ele investiu mais e reduziu a dívida, porque ele faturou muito, entendeu? Então, assim, esse é o ponto. O Flamengo poderia liquidar a dívida dele, por esse cálculo, em 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. O que não faz sentido também você liquidar a dívida, porque parte dela está negociada no Profut. Você vai pagar isso a perder de vista. Não, quando é como se você tivesse uma prestação de um apartamento para pagar e você está pagando, sei lá, um percentual de 5%, 4% da sua remuneração para pagar um apartamento. Os juros já estão estabelecidos ali. A gente precisa entender que... Você, de repente, fala assim, eu não vou quitar antecipadamente, porque eu posso pagar todo mês. A não ser que o banco fale assim, olha, eu vou te dar um grande desconto, você tem essa grana? Aí você negocia. Mas você não vai antecipar um pagamento, você pode ir pagando pouco a pouco, está dentro do seu fluxo, aquilo não te atinge. Só em título, quanto que o Flamengo arrecadou no ano passado? Em Libertadores e Copa do Brasil? Não sei de cabeça, mas é muito... Eu vou até pedir para nossa produção, eu acho que é 80 milhões em uma... E uns 70 milhões em outra. Deve ser aí mais de 150 milhões de reais. Ano passado ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Quase cerca de 200 milhões. É mais de 150 milhões de reais que o Flamengo arrecadou só em título, sem contar agora, bilheteria, sem contar televisão. As dívidas atualizadas, dívida geral, aparece em 2022 o Atlético com 1,5 milhão quase. 1 bilhão e 498. É isso mesmo. O Corinthians com 1 bilhão e 29. O Cruzeiro com 800. Aí tem a variação. O Corinthians já aumentou, tá, Mauro? Porque é 910 milhões, mais a dívida do estádio, 611 milhões. Corinthians, 1 bi e 29. Mas vai passar disso. Aumentou 7%. É 1 bilhão e 500 milhões hoje. Com essa soma. É difícil contar o estádio, porque ninguém sabe o número do estádio. Diz aqui 611 milhões. Mas esse número no papel, existe? Não existe. Isso aí é um número fantasioso. Esse número pode ser o dobro, pode ser menos, pode ser mais, ninguém sabe. Existem vários exercícios mágicos para chegar nesse número. Agora, o número real, olha, a dívida é tanto. Deve tanto para a Caixa, tanto para Odebrecht, tanto para o cara da marmita. Eu devo isso aqui. Esse número não existe, ninguém vê. Eu procurei, não achei, ninguém consegue. O Rodrigo Capello já foi atrás disso também várias vezes. Olha, o Atlético subiu a dívida 14%, o Corinthians 7%, o Cruzeiro 11%, o Vasco 1%, São Paulo 10%, o Botafogo 32%, o Fluminense 22%, o Inter 5%. Todo mundo cresceu a dívida. Quase todo mundo. O Atlético Paranaense 34%, muitas são dívidas relativas ao estádio, lá que tem um imbróglio lá com o Banco de Fomento do Paraná. O Bragantino 59%, mas aí tem uma curiosidade, o maior credor do Bragantino quem é? É o Red Bull. Então, é a empresa devendo para ela mesma, então dado mesmo, não muda nada. É uma peculiaridade, mas tem que ser registrado. Santos 8%, Palmeiras elevou 3%, é muito pouco, elevou 13 milhões a dívida, é pouco para o faturamento do Palmeiras, não é nada preocupante. Esquece. O Grêmio 40% ele aumentou a dívida, você vê o problema do rebaixamento. Ou seja, você arrecada menos, não consegue quitar alguns compromissos. Você acaba se embananando todo. Ganha menos de televisão. Ganha menos de televisão. E o Flamengo reduziu 27% a dívida dele. Mais de um quarto. Além de gastar mais, ele reduziu muito a dívida. O Flamengo foi o único que reduziu a dívida? Dos maiores, sim. Depois que reduziu dívida foi o Coritiba, o Avaí, o Juventude, o Goiás e o Cuiabá. Porque o Bahia também aumentou, o América Mineiro, o Fortaleza também aumentou, o Ceará também aumentou,
O Atlético Goianiense também. Mas você pega o caso como Fortaleza, ele aumentou seu endividamento, mas o clube está todo equilibrado, a dívida é controlada, está tudo em dia, então ele pode fazer um investimento em algum momento. É como uma empresa que, de repente, uma indústria, o cara fala, eu preciso comprar máquinas novas aqui para poder produzir, senão eu vou perder espaço para o meu concorrente. Estou com maquinário defasado. Ele vai lá no BNDES, pega o empréstimo e faz um endividamento, mas ele melhora a produção da empresa dele, fatura e paga aquelas máquinas, se for bem feito. No futebol não é diferente, você pode ter uma dívida com o banco, que for. A questão é ser uma coisa feita de forma controlada dentro do que você pode fazer. E tem outra coisa, até a dívida bancária, quando o clube, como acontece com a vida das pessoas também, se o clube tem crédito, ele é bom pagador, ele consegue negociar juros melhores. O Flamengo nos últimos anos teve situações de trocar dívida. Tipo, o banco do Vanderlei Nogueira emprestou um dinheiro X para o Flamengo. Aí o banco do Zé chega e fala assim, olha, eu te empresto tantos milhões aqui e eu te dou essa taxa de juros aqui. Melhor do que a do banco do Vanderlei. Eu pego o dinheiro com o Zé, eu sou o clube, pago o Vanderlei, liquidei a dívida e fico devendo ao Zé que está me cobrando um juro menor. Até isso acontece. Por que os bancos oferecem isso para clubes como o Flamengo ou Palmeiras, se precisar? Porque são clubes que vão pagar. Tem crédito na praça. E tem ativos a receber, como, por exemplo, venda de jogadores para o exterior. Então, as negociações são feitas mais facilmente. Você sabe que não vai tomar calote. Ele começou a organizar o Palmeiras na medida em que ele pegava empréstimo no nome dele, que tinha crédito. Sim, que o Palmeiras não tinha. E ele não repassa. Ou seja, o Palmeiras lá, o banco queria 20% para emprestar. Sim. Para ele eram 3% ao ano, 3,5%. Ele pegava, pagava, e foi a grande contribuição dele nessa área, além de organizar o clube, né? Assim, em termos de contratações, a gente precisa esclarecer para o torcedor que ninguém vende e compra jogador à vista. Sim. Por exemplo, no caso do Flamengo, ele vai comprar um jogador e assumir dívidas para o ano seguinte, também de acordo com as vendas que ele fez lá atrás, ele tem a receber no ano seguinte. Ele vai receber um volume de dinheiro em 2013, dá liberdade a ele de comprar jogadores e já casar, vou receber tantas parcelas do jogador, do Vinícius Júnior ainda, que está recebendo ainda, né? Tenho a receber, ou do Vinícius, ou não sei, dos jogadores negociados ali. Eu tenho tanto a receber desse ano. Eu posso comprar um jogador aqui e casar o que eu tenho que pagar, entra aqui e sai ali. Ou seja, e também as equipes mais bem administradas, que são poucas no futebol brasileiro, no caso do Palmeiras, do Flamengo, ele abre o ano, assim, ou chega na data FIFA, ele sabe, eu posso gastar X em contratação.